Então, vamos ver o que nos pede a questão 2.2. A questão 2.2 pede-nos que calculemos a área do campo de futebol em centiares. Então, pede-nos que determinemos a área, não a área da figura, mas a área real do campo de futebol que esta figura representa. Pede-nos também que a nossa resposta seja dada em centiares, ou seja, numa medida agrária. Vamos por partes. A primeira coisa que vamos fazer é registar as informações, ou seja, os dados que sabemos até agora. Nós sabemos que o comprimento da nossa figura é de 6 centímetros. Sabemos também que a largura da nossa imagem é de 3 centímetros e meio. Temos a largura e o comprimento da nossa imagem. Nós queremos saber a área do campo de futebol, portanto, a área real do campo de futebol e não da nossa imagem. Então, temos que ir à questão 2.1 e recolher aí as informações necessárias. Nós vamos transformar cada centímetro em 2000 centímetros. Porque a questão 2.1 diz-nos que qualquer centímetro da imagem que nós temos na questão 2 corresponde a 2000 centímetros reais. Finalmente, vamos pensar aqui na nossa unidade de medida agrária, no centiar. Ora, as medidas agrárias servem para medir campos, mas elas têm uma correspondência nas unidades de medida diária que nós utilizamos. Mais frequentemente, nós sabemos que o milhar corresponde ao quilómetro quadrado. Sabemos que o hectare corresponde a 1 hectómetro quadrado. Sabemos também que um ar corresponde a 1 decâmetro quadrado e que, finalmente, um centiar, que é a medida de que nos fala a nossa pergunta, corresponde a 1 metro quadrado. Temos que memorizar as unidades de medida agrária e as respectivas correspondências nas unidades de medida, de medida diária que mais utilizamos. Então, eu já obtive aqui, através desta correspondência, a informação que eu vou necessitar para resolver aqui a nossa questão 2.2. Eu vou transportar para os meus dados a informação que registrei. 1 centiar corresponde a 1 metro quadrado. Voltemos à pergunta. Qual seria a área? Então, a área de um campo de futebol, se pensarmos que o campo de futebol é um retângulo, não será muito difícil de calcular, pois nós sabemos que existe uma fórmula que nos diz que a área de um retângulo é o resultado da multiplicação do comprimento desse retângulo e da largura desse retângulo. Ou seja, a área de um retângulo é igual ao comprimento vezes a largura. Nós já sabemos o comprimento da imagem, já sabemos a largura da imagem, já sabemos quanto é que corresponde a 1 centímetro da imagem no tamanho real e também já sabemos a unidade em que vamos dar a resposta à nossa pergunta. Então, e para facilitar o cálculo da área, vamos já olhar para a igualdade
1 centímetro corresponde a 2000 centímetros no tamanho real. Vamos ver o que acontece para estabelecermos a relação. Ora, o que é que acontece quando eu transformo 1 em 2000? Nada mais fácil. Eu multiplico o número 1 por 2000. E é esta a relação que eu tenho entre o centímetro da imagem e, falta aqui o centímetro da imagem e os centímetros do campo de futebol real. Então, eu vou utilizar esta relação que eu descobri para transformar a minha medida de comprimento da imagem na medida de comprimento do campo real de futebol. E vou usar esta relação que eu descobri entre o 1 centímetro e os 2000 centímetros para transformar a largura da imagem na largura real do campo de futebol. Então, eu vou multiplicar os 6 centímetros da imagem pelos 2000 centímetros a que corresponde cada centímetro. Ora, agora vamos aqui relembrar que 2000 é o mesmo que 2 vezes 1000. Podemos fazer este cálculo de cabeça. Ora, 6 vezes 2 são 12 e agora acrescentamos os 3 zeros, porque sabemos que um número inteiro, um número que não tem casas decimais, multiplicado por 1000, acrescentamos apenas os 3 zeros. Então, multiplicamos o 6 pelo 2 e acrescentamos os 3 zeros do número 1000. Vou aqui libertar algum espaço. E vou fazer a mesma coisa para a medida da largura da nossa imagem. Então, eu sei que para cada centímetro da imagem correspondem 2000 centímetros reais. Então, cada centímetro da largura vai corresponder a 2000 centímetros no campo real. Então, vou multiplicar o 3,5, que é a nossa largura, vezes 2000. Vamos também fazer este cálculo de cabeça, não é difícil. 2000 corresponde a 2 vezes 1000. Se multiplicarmos 3,5 por 2, é o mesmo que 3,5 mais 3,5, vamos ter 7. E depois é só acrescentar os zeros. 1, 2, 3. Falta aqui a unidade. E o que é que nós descobrimos? Descobrimos então que, na realidade, o comprimento do campo de futebol é de 12.000 centímetros e a largura do campo real de futebol é de 7.000 centímetros. Vamos no bom caminho. Contudo, a pergunta fala em centiares e nós temos que relembrar que o centiar corresponde ao metro quadrado. Então, eu vou calcular a minha área, para ser mais fácil, em metros quadrados. Então, eu posso, desde já, para não andar com estes zeros todos atrás de mim, transformar os 12.000 centímetros, vou referi-los a metros, e vou fazer o mesmo aos 7.000 centímetros. Para quê? Para trabalhar a área já na unidade metro e depois
o seu resultado será em metros quadrados. Então vamos a isso.